Maranata, classe de pesquisadores do Clube Luzeiros da Colina. Para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês e nós vamos conversar um pouco a respeito do tema Desenvolvendo a Amizade. É o requisito 4 do caderno, está nas páginas 18, 19 e 20. E lembrando, desbravador, que no final da atividade você deve ler 2 textos de Ellen White, que está no livro Mensagem aos Jovens. O primeiro texto, Atividades Sociais, e o segundo, Influências. Na classe de agrupadas, essa atividade encontra-se nas páginas 86 até a página 92. Nós vamos conversar um pouquinho, um tema que para mim é muito importante, especialmente estudado pela psicologia, a minha área. Para quem não me conhece, eu sou Viviane. E como eu estava já dizendo, as relações sociais, a dinâmica de grupo e o papel de cada integrante dentro dessa dinâmica é amplamente estudado pela psicologia, especialmente pela psicologia social. E o principal objetivo dessa nossa conversa é porque acredito que todos nós precisamos de conhecimento e estímulo para tomarmos decisões conscientes e não sofrer influências negativas de grupos que nos cercam. Quando tratamos da pressão de grupo, nós devemos tomar muito cuidado para que a gente não se amolde ao padrão deste mundo, justamente como está na leitura de Romanos 2,12, mas nos moldes de Cristo. Lembremos que Cristo não andou em conformidade com este mundo. Assim, eu gostaria de falar bem rápido, principalmente porque é a área da minha atuação da neurociência, mas quando a gente fala de relacionamento interpessoal, de decisões, comportamentos, todas essas situações, elas passam primeiro dentro do nosso organismo de forma biológica para que a gente possa ter a sensação disso. E as funções complexas do indivíduo, elas são consequências da interação que ocorre no âmbito das redes neurais. Esses efeitos são ligados a ações combinadas de certas substâncias em determinados receptores específicos para elas. Esses mensageiros químicos são conhecidos como neurotransmissores. A neurotransmissão é um processo extremamente específico de sinais que podem ser inibitórios ou excitatórios. Hoje, a ciência tem conhecimento de cerca de 70 neurotransmissores. Nós sabemos para que servem 14 e temos certeza de 7. São elas, eu acredito que você já ouviu falar de pelo menos uma delas, A acetilcolina, a dopamina, a noradrenalina, a serotonina, o glutamato, o GABA, que é o ácido gama-aminobutírico, e a ocitocina. Eu vou falar especialmente da ocitocina, que ela tem um papel importante para facilitar o parto e a amamentação, mas ela é principalmente conhecida como hormônio do amor, devido ao seu papel para a melhora do humor, da interação social. Ela também é responsável pela diminuição da ansiedade e da agressividade. E tem uma curiosidade, pois a sua ação muitas vezes ela é bloqueada pela ação da testosterona. Experiências feitas comprovam que quando você conhece uma pessoa que lhe pareça favorável, o nível de ocitocina no seu cérebro ela aumenta muito. E é graças à ocitocina que o cérebro aprendeu a transformar algo que era necessário à sobrevivência, que era a cooperação, em prazer. Ou seja, com a evolução, a amizade deixou de ser imprescindível à sobrevivência do indivíduo, tendo uma outra conotação. É claro que assim, o nosso cérebro ele está condicionado a fazer essas alianças e também porque a amizade tem uma série de efeitos importantes no organismo. É por isso que nós procuramos amigos, mesmo que tecnicamente nós não precisamos deles. A ocitocina faz com que tratemos pessoas que são estranhas como se elas fossem da família. E a amizade muitas vezes ela chega neste nível. Contudo, que tem base biológica, a amizade ela afeta homens e mulheres de maneiras diferentes. As mulheres, elas produzem mais ocitocina que os homens, não só pelo efeito da testosterona. E isso faz com que o seu cérebro se organize para ter amizades profundas. Testes, que foram realizados no Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos apontam que nas mulheres as áreas do cérebro ligadas à emoção e produção de hormônios se acendem quando existe a possibilidade de se conhecer alguém novo.
Nos meninos isso geralmente não acontece. E é por isso que as mulheres têm sim amizades mais intensas que os homens, mas por isso mesmo elas também são menos tolerantes e suas amizades duram menos. Eu vou falar bem breve de um estudo que foi realizado, nos Estados Unidos por volta da década de 30. Esse estudo foi publicado na revista Super Interessante, da edição de fevereiro de 2011, que tinha como tema amizade, porque é impossível ser feliz sozinho. Tema bem sugestivo, né? Nessa pesquisa que foi realizada em Harvard, o projeto continua até hoje e ele acompanha milhares de pessoas, voluntários de todas as idades e perfis que têm a sua vida analisada e passam por entrevistas e exames periódicos que tentam responder à pergunta: o que faz uma pessoa ser saudável? A conclusão é surpreendente, porque o fator que mais influi no nível da saúde das pessoas não é a riqueza, não é a genética, não é a rotina, nem a alimentação. São os amigos, é a sua relação com as demais pessoas. Os amigos são o principal indicador de bem-estar na vida de alguém. Ter laços fortes de amizade, ela aumenta a nossa vida em até 10 anos e previne uma série de doenças. Ter amigos ajuda mais nisso do que ter contato com a família, sabia disso? Existe até uma quantidade mínima de amigos para que você fique menos vulnerável a doenças. E segundo essa pesquisa, são 4. Pessoas com menos de 4 amigos, elas têm um risco dobrado de doenças cardíacas. E isso acontece porque a ocitocina, lembra dela, aquele hormônio que estimula as interações entre as pessoas, ela age no corpo como um oposto da adrenalina. Enquanto que a adrenalina aumenta o nível de estresse, a ocitocina reduz os batimentos cardíacos e a pressão sanguínea, o que diminui a probabilidade de ataques cardíacos e derrames. Inclusive, a ocitocina, ela também aumenta os níveis de interleucina no nosso sangue, que é um componente do sistema imunológico que combate as infecções. Além de ser fundamental para o bem-estar mental, ter amigos faz bem ao coração e ao corpo de maneira geral. Mas se as amizades forem novas, é ainda melhor, porque a ocitocina dá um impulso inicial às relações. E depois de algum tempo, ela cede lugar ao sistema da memória, que age mais rápido. É interessante a gente pensar nisso, porque nós estamos num momento de isolamento social. Nós devemos passar todo o nosso tempo em casa para que a gente cuide da nossa saúde. E faz em média já 1 mês e meio, que este isolamento vem acontecendo. Então eu fico imaginando como será quando a gente reencontrar aqueles nossos velhos amigos que há algum tempo a gente não vê. Deve ser fantástico, não é mesmo? Bom, alguns estudiosos desta mesma pesquisa, que são sociólogos, também publicados nessa revista, eles percebem que vários dos principais comportamentos humanos que se espalham pelas nossas redes, elas acontecem como se fosse uma infecção viral, tendo os amigos como transmissores. Quando uma pessoa se torna obesa, por exemplo, seus amigos têm 45% mais risco de engordar. E isso acontece até para comportamentos de risco, de outras áreas, como por exemplo a dependência química, a dependência de álcool, a violência e vários outros comportamentos que nós observamos entre as pessoas, Ou seja, os amigos, eles têm mais poder sobre as suas atitudes do que qualquer outra pessoa. E isso vale para vários aspectos da sua vida. A explicação disso está nos chamados neurônio espelho, que simula automaticamente uma ação na nossa cabeça quando nós vemos alguém executá-la. Nós imitamos inconscientemente alguns gestos e atitudes das pessoas ao nosso redor. Ok, mas os neurônios espelho também são acionados quando estamos com nossos parentes ou cônjuges. Por quê? Afinal, amigos têm mais influência sobre nós. A ciência ainda não sabe explicar, mas se você quiser visualizar uma ação simples do neurônio espelho, observe alguém bocejando. É quase incontrolável o desejo de bocejar também, de repetir aquele comportamento. Mas com relação à influência dos amigos, existe uma possível explicação. É como se os homens primitivos precisavam, naquela época, fazer alianças para trabalhar junto na produção de alimentos, e comer é uma necessidade urgente,
porque sem alimento você e sua família morrem, a amizade teria sido classificada como prioridade absoluta pelo cérebro e que provavelmente perdura até hoje. Se isso significa que os amigos trazem felicidade, também podem aumentar as suas chances de entrar em depressão. Sabe aquelas pessoas que estão sempre mal, reclamando e que parece sugar a energia das pessoas em volta e até do ambiente, deixa aquele ambiente carregado? Isso acontece porque cada amigo triste, segundo os estudos, coloca você 7% mais para baixo. Mas eu tenho uma notícia boa. A felicidade, felizmente, é muito mais potente. Porque quando você tem um amigo contente e feliz, aumenta a sua chance de ficar feliz em 15%. Nós estamos já entrando na parte de influência de grupo e eu gostaria de passar para vocês de um estudo que foi realizado com adolescentes sobre a pressão de grupo. Mas isso me lembra da leitura, por exemplo, de Êxodo 23:2. Não acompanhe a maioria para fazer o mal. Pensa nisso. O método, desse simples que foi realizado com adolescentes era colocar grupos de 10 adolescentes numa sala para um teste. Cada grupo foi instruído a levantar a mão quando o professor mostrasse a linha mais comprida de 3 diferentes cartazes. O que um deles, no grupo de 10, não sabia era que os outros 9 tinham sido anteriormente instruídos a votar sim. Mas a segunda linha mais comprida era essa linha que este grupo deveria responder, e isso deveria fazer com que o 10º estudante fosse o único a votar corretamente para a linha mais comprida. Você consegue imaginar o que aconteceu? Vez após vez, esse 10º estudante dava uma olhadinha para ver como os outros 9 estavam votando e mudava de atitude, acompanhando o grupo. As instruções do instrutor, elas eram repetidas e o próximo cartaz era mostrado. O 10º candidato afirmava que a linha mais comprida era a segunda mais comprida, porque lhe faltava coragem para desafiar o grupo. Essa atitude de conformidade, ela ocorreu em 75% dos casos. Mas antes que a gente possa condenar esse adolescente ou esses adolescentes, deveria ser bom refletir sobre quantos de nós nos conformamos com algumas coisas que sabemos não serem corretas. Quem não conhece a pressão de grupo, muitas vezes a gente não consegue perceber de forma tão clara, mas ela é comum e acontece com todos. Ela vem da mídia, dos amigos e colegas de trabalho. É aquele mecanismo de força emocional que os amigos usam para nos levar a fazer o que eles querem. Ela pode ser tanto negativa quanto positiva. Positivamente, estudos mostram que os amigos são o grupo mais importante para levar seus pares a abandonar o cigarro, as drogas e a bebida. Também são eles que motivam outros a aceitar Jesus e a valorizar a vida espiritual. Porém, o seu lado negativo é que a pressão de grupo leva a desafiar a autoridade, incorrer em comportamentos de alto risco e a deixar de lado valores cristãos. Isso é muito sério. Mas como você pode encarar a pressão do grupo? Deixe que as pessoas saibam que mesmo que você goste delas, você não pode participar de determinadas atitudes. Os grupos, principalmente de jovens, quando pressionam, eles são como tubarões. Você já viu um tubarão se alimentando? Se percebe a hesitação, eles partem para cima da presa. Por isso, sabendo que para onde você vai e com quem você vai, decida com antecipação o que irá fazer. Porque se sua atitude for, vou esperar a situação para ver como é, então eu decido, as chances de ceder são muito maiores. Então tome cuidado. E com todo o cuidado que você tomar, ainda assim poderá enfrentar situações que vão requerer muita oração silenciosa, pedindo a Deus que lhe dê forças e sabedoria para fazer o que é certo. Claro que se a gente pensar que nós não fomos criados para ficar sozinhos ou isolados no mundo, apesar de algumas pessoas pensarem o contrário, vivemos com nossa família, outras pessoas da escola, na igreja, na comunidade onde moramos, em cursos e até indiretamente pela internet. Algumas influências, elas fazem diferença na nossa vida. Quando a gente observa a leitura de João 17:15, ela diz: "Não peço que os tire do mal,
mas sim que os guarde do mal. Não vamos ter contato com outras pessoas que terão influência ruim na nossa vida. Mas Deus nos guardará do mal se a gente realmente estiver exposto a isso. E claro que não é propósito do Criador que nós nos isolemos, que a gente não corra riscos. Nós vivemos no mundo com as pessoas e é necessário aprender a lidar com todo tipo de influência. Não é saudável se isolar. E para isso nós precisamos ter uma boa base para evitar agir do modo que as pessoas querem, ou seja, contra o que nós acreditamos ser correto. Precisamos ter plena certeza do que pensamos, para que a gente possa filtrar as informações que recebemos e a gente não se torne Maria vai com as outras. Eu sei que todos já ouviram falar dessas frases, né? E sabemos que muitas vezes podemos nos tornar sujeitos disso. Nós não podemos deixar de falar que a influência nem sempre é tão óbvia e muitas vezes ela se manifesta de forma silenciosa, como a mídia mostra o modo que a gente tem que agir, se vestir, para onde devemos ir, o que devemos ler. E, claro, isso acaba vindo de forma sutil. Na palavra de Deus, encontramos a preocupação com esse tipo de influência silenciosa. Na carta que Paulo escreve, que está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de 14 a 26, que eu vou deixar para que vocês possam ler, ou na parábola do joio e do trigo, que está em Mateus 13, 25. Nós devemos sempre vigiar o que vemos e ouvimos e conhecer quais são as nossas convicções, porque eu conheço muitas pessoas que se envolveram em comportamentos arriscados, entraram em vícios e em comportamentos de muito risco, através da influência de pessoas que agiram de forma sutil, enganosa e traiçoeira. Por isso, em Mateus 6,22 está escrito que são os olhos a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. E eu gostaria de encerrar essa nossa conversa com o último trecho do texto de Ellen White, que está em Influências, quando ela diz: e quanto mais vasta a esfera de nossa influência, quanto maior bem podemos fazer. Quando os que professam servir a Deus seguirem o exemplo de Cristo, praticando na vida diária os princípios da lei, quando todos os seus atos testemunharem que amam a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmos, então a igreja terá o poder de abalar o mundo. Certo, desbravador, eu espero ter contribuído com a atividade que você vai preencher e eu gostaria de encerrar essa nossa conversa com uma oração. Então eu vou pedir que você feche os seus olhos, abaixe a cabeça e vamos orar. Querido Pai de misericórdia, eu te agradeço por este momento de passar para os seus filhos um pouco do meu conhecimento, poder ajudá-los na atividade em que poderá ajudar na construção do seu reino. Senhor, abençoa esses desbravadores que estarão levando para o mundo a sua palavra, que estarão influenciando outras pessoas de forma positiva, porque um dos nossos objetivos é salvar do pecado e guiar no serviço do Senhor. Senhor, eu peço por todas aquelas pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de ouvir a Tua palavra e de conhecer a Tua bondade. Senhor Deus, eu agradeço pela vida, pela saúde, por tudo de bom que o Senhor tem nos dado. Eu te agradeço e eu te peço, em nome de Jesus. Amém.